Olá, é um prazer estar aqui com vocês de novo, fazendo mais um período de trabalho, de conversa aqui com vocês, procurando apresentar alguns conteúdos importantes dentro do nosso trabalho de gestão de áreas protegidas. É, eu recebi, já dei uma olhada nos trabalhos que vocês fizeram em cima do samba enredo da Portela, que o Zeca Pagodinho cantou, e que evoca lendas, lendas indígenas, né? Explicações da espiritualidade dos nossos índios, sobre a história da natureza. Né? E coloquei isso, além de ser uma maneira bonita de a gente trabalhar com o tema, né? A música, a nossa cultura, mas também para, desde o início, procurar passar para vocês a ideia que a gente, o tempo inteiro, trabalhando com a questão da conservação da natureza no Brasil, a gente vai encontrar visões que são mais tipicamente do campo acadêmico, científico, do campo da ecologia, da biologia da conservação, né? Várias ideias nesse campo da gestão de áreas protegidas vêm desse universo científico, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a natureza como também uma produção humana, uma produção, uma construção ou uma reconstrução por parte da nossa população, né? Em especial na nossa história, as populações mais antigas, né? Os nossos índios e aquilo que é chamado de populações tradicionais, que são grupos mais colados na natureza, que nós temos, continuamos tendo, felizmente, os povos indígenas, embora muito reduzidos no seu número, mas nós temos também outras populações que resultam da história do país, do povoamento, da mistura de pessoas de origens diferentes, de etnias diferentes, e grupos que ficaram mais isolados, dentro da natureza, né, descolados da economia mundial, digamos, do território brasileiro ao longo da história, né, e que aprenderam muito com os índios e com a sua cultura, inclusive com o seu conhecimento da natureza, e se mantêm presentes em diversas regiões do território do Brasil. E essas populações têm uma relação, né? A maneira como elas transformam a natureza é diferente da grande economia, digamos, da economia contemporânea, a economia articulada com circuitos mundiais. E a conservação da natureza no Brasil, ela vai ter uma feição, vai ter um jeito de se organizar, vai ter uma política, uma forma de administrar que precisa incorporar e incorporou até agora já em boa parte essas características do Brasil, esses vários tipos de população humana, né, e as diferentes formas de se relacionar com a natureza. Então isso é um assunto que a gente sempre vai trabalhar aqui ao longo da nossa disciplina de gestão de áreas protegidas. Eu estou mandando para vocês terem em mãos antes dessa aula, palestra, uma figura, um slide, que são os domínios da natureza no Brasil. E eu achei interessante abordar esse assunto com vocês, o assunto da diversidade biológica na natureza brasileira, chamando a visão desse grande geógrafo brasileiro, Aziz Absaber. O Aziz, ele nessa obra que eu usei como referência e onde eu busquei
essa imagem que eu passei para vocês, que dá uma ideia dos grandes conjuntos da natureza no território do Brasil. O professor Aziz, ele escreve no seu livro, Domínios da Natureza no Brasil, que ele procura fazer uma descrição da natureza brasileira a voo de pássaro. Eu acho muito bonita essa maneira como ele descreve, né? É como se ele estivesse sobrevoando o território brasileiro e descrevendo, então, os vários conjuntos que nós temos no nosso território, né? Nós vemos, então, o domínio amazônico, que tem, onde a gente lê na legenda, né, terras baixas e florestas equatoriais. Depois os cerrados, né, chapadões tropicais, quer dizer, os chapadões são regiões elevadas, como se fosse, que formam planaltos, né? Isso é o chapadão. Chapadões tropicais interiores com cerrados, que é um tipo de vegetação, né? Que não é tão fechada como a floresta tropical, e matas galerias, quer dizer, seriam as matas, então, que acompanham os cursos d'água, né? Formando galerias. Depois ele descreve uma outra região importante como os mares de morros, né? Vejam que interessante, é bem a ideia realmente de um voo que observa a natureza. E se vocês sobrevoarem algumas regiões, vastas regiões, né, ao longo da costa, nas proximidades da costa do Brasil, realmente a gente vê algo que lembra um pouco um mar, mas que é um mar de morros, né? É uma denominação aí que os geógrafos utilizam. Então, ele descreve como mamelonares, né, as formas, é, e fala do clima tropical, e são áreas que são florestadas, né? Então, ou que, claro, tem a mudança com o tempo, se perdem florestas, mas enfim, morros com cobertura vegetal. São as características principalmente da região da Mata Atlântica. As caatingas, que são depressões, né, lugares baixos, interioranas, né, não são perto do mar, portanto, são mais para o interior, interplanáuticas, ou seja, elas podem estar entre planaltos, né, e que são num lugar semiárido, né, um clima muito seco, né. A Caatinga é no nordeste do Brasil, lugar conhecido por ser mais seco. A região de araucárias, né, os planaltos subtropicais, com araucárias, né, regiões elevadas, razoavelmente planas. Quem já foi para o lado do Paraná, mas mesmo aqui, pedaço da Serra Gaúcha, Santa Catarina, enfim, a região que a gente vê essa mancha no mapa. As pradarias, e aí nós chegamos bem aqui onde nós, próximos aqui, encostado onde nós estamos, né? As coxilhas subtropicais com pradarias mistas, né? E existem áreas de transição, quer dizer, se vocês olharem o mapa, vocês vão ver que tem espaços que interligam esses grandes domínios da natureza. Então, claro, eu estou aqui só me apoiando na imagem e na descrição do professor Aziz, mas qual é a ideia de propor para vocês? Que a gente entenda que a diversidade da natureza no Brasil começa nessa grande diferença de ambientes, né? E esses ambientes, portanto, eles se definem numa relação entre relevo, clima
e ecossistemas que ali se adaptaram e vicejaram, né? As vegetações, e claro, nas vegetações você tem também as populações de animais, né? São os ecossistemas diferenciados. Então, nós somos um país que tem um território muito grande, com toda essa grande macro diferenciação, descrita pelo professor Aziz, que pode ser visualizada nessa figura dos domínios da natureza. Então, daí já dá para a gente puxar uma compreensão de como essa questão da diversidade da natureza ocorre no nosso país, né? Um país gigantesco com diferentes relevos, climas e, portanto, diferentes ecossistemas, né? Porque as formas de vida, né, que foram conseguindo se adaptar e se integrar, né, em ecossistemas, refletem essas grandes diferenças que estão ligadas ao tamanho desse território, né? Toda essa variabilidade de domínios da natureza, colocados pelo professor Aziz. Então, em cima disso, a gente pode qualificar melhor a ideia da diversidade biológica e da sua importância. É fundamental, então, lembrar que a vida, em geral, no nosso planeta, ela ocorre por ciclos naturais, sempre aproveitando a energia externa, né? A energia que vem do Sol, basicamente. A produtividade biológica no planeta, em cada lugar, ela depende da biodiversidade, ela depende da existência de muitas formas diferentes de vida. Porque essa produtividade biológica, que é o aproveitamento da energia do Sol para transformações que vão gerar novas formas de vida, ela se dá com as diferentes espécies ocupando os nichos ecológicos dentro das cadeias alimentares dos ecossistemas, né? Então, o aproveitamento da vida e da energia como alimento, e por sua vez, por alguma espécie que por sua vez vai se tornar alimento de uma outra espécie, e isso que é um nicho ecológico, é esse papel, essas é, é, posição na cadeia alimentar, né? Isso é o nicho ecológico. Cada nicho ecológico é ocupado em cada ecossistema por uma determinada espécie ou por algumas espécies, né? Então, se há uma eliminação de um tipo de forma de vida na natureza, se existe a extinção de uma forma de vida, você, digamos, vai quebrando a cadeia ecológica, né? Então, a vida como um todo é prejudicada, né? A capacidade de renovação da vida vai ficando menor a cada vez que a natureza é simplificada, que você diminui a diversidade de espécies. Essa diversidade, ela é diversidade de genes. Então, dentro de uma mesma espécie, você pode ter diferenças genéticas. Essa já é uma diversidade importante. Você tem as diferenças entre as espécies, porque aí cada uma tem suas características como espécie, né? É o tipo de bicho, né? O tipo de planta. E você tem ainda as diferenças relacionadas ao organismo, ao tipo de ser vivo e o ecossistema, quer dizer, os habitats, os lugares de moradia, vamos dizer assim, das diferentes espécies, né? Os habitats, que são os espaços nos ecossistemas, também
contam, também interessam. Então, diversidade de genes, de espécies e de ecossistemas. Uma coisa chave para a gente ter em mente sobre a diversidade da natureza no Brasil é que, em função dessa grande variação de ecossistemas e da história natural, na nossa natureza existe um alto nível de endemismo, ou seja, o endêmico é o contrário do epidêmico. Epidêmico é uma coisa que se esparrama, né? E o endêmico é algo que fica num lugar, é algo típico de um lugar, é algo que só existe num lugar, né? E nós temos no Brasil, é uma característica da natureza no Brasil, muito endemismo, o que quer dizer que a gente olha e fala, tem tanto mato no Brasil, então não faz mal se cortar um pedaço, né? Remover uma parte. Mas aquele espaço, aquele habitat, talvez fosse o ambiente de uma espécie endêmica, uma espécie que só tem naquela região, naquele lugar, naquele ecossistema. Então você vai, por exemplo, na Mata Atlântica, tem os rios que tem que escorrem para o mar das montanhas, né, dos morros da Mata Atlântica. Às vezes você tem diferença de espécies de um rio para o outro. Pode ocorrer isso, né? Em função da história natural, da adaptação a vários fenômenos, né? Que em outras eras geológicas a floresta não era uma mancha única, então a- a- eram várias florestas, houve diferentes processos adaptativos e isso gerou diferenças na composição da teia de vida naqueles ambientes, com espécies que se diferenciaram e que podem só acontecer num desses lugares. Depois isso tem que ser incorporado, essa compreensão sobre essa característica da natureza no Brasil precisa ser incorporada inteligentemente na política de conservação da natureza, né? É, Posso cortar esse mato porque tem mato para chuchu? Depende. É preciso ver se aqui nesse mato, né, não se trata de um ambiente que tem uma espécie que a gente só vai encontrar aqui. E se eu cortar esse mato, acabar com esse ecossistema, eu posso gerar automaticamente uma extinção de uma espécie. Eu posso acabar prejudicando o conjunto da vida na natureza, né? Que é o sentido geral da conservação da biodiversidade. Na sequência, nós vamos partir para ver um pouco aqui uma outra vertente das características da natureza no Brasil, que é exatamente o papel das populações humanas em relação à biodiversidade. A gente vai ver que na história desse território que é o Brasil, a gente tem, grosso modo, duas grandes eras. Uma era em que a população humana, que era numerosa, né, a população dos índios brasileiros, tinha uma relação com a natureza em que a influência, a transformação dos seres humanos, que os seres humanos provocavam nos ambientes naturais e provocavam, o ser humano sempre transforma o ambiente natural para resolver suas necessidades, mas essa transformação das sociedades indígenas não era uma transformação que provocava esgotamento, devastação. E a gente vai falar um pouco por quê, pelas características da cultura dessas populações. E depois a gente tem uma outra grande era, a era desde o descobrimento, colonização do Brasil e que dura até hoje, em que a gente tem outras características das relações econômicas da população com a natureza, e aí a gente passa a ter uma tendência para redução da biodiversidade, uma tendência
de usos que geram ameaças, comprometimentos, e aí é que surge, né? Aí é que começa a preocupação e depois as políticas para a conservação da natureza no Brasil. E aí a gente vai ter o desenvolvimento nas décadas mais recentes de uma política ambiental que procurou, né, equacionar o assunto. E aí nós vamos examinar melhor essa política e como que ela está estruturada. Então, espero que eu tenha trazido aqui algumas ideias que enriquecem aos poucos, né? Vamos montando a compreensão sobre o nosso campo de trabalho e assim nós vamos em frente. Muito obrigado, até a próxima.